Bem, meus caros amigos, meus caros alunos, agora nós estamos aqui diante da segunda unidade do curso de Gestão Municipal, a disciplina de Políticas Públicas. Como eu estava falando, estamos na segunda unidade, e essa segunda unidade versa sobre o ciclo da política pública. Nós iremos ver isso em 2 vídeos de 10 minutos, então eu estou começando agora e vou começar explicando o que seria esse ciclo da política pública. Então, como eu falei para vocês, a ciência, existe uma ciência da política pública, por assim dizer, que evoluiu, de certa forma, é um apêndice da ciência política, e de forma para tornar mais racional a compreensão da ciência política, foram determinados, digamos assim, aspectos sequenciais dentro do processo da formação de uma política pública. E temos pelo menos uma divisão em 5 partes, digamos assim, do processo. A primeira parte é a formação da agenda. O que é a agenda? É quando uma questão entra em pauta. Por alguma razão, uma determinada questão entra na pauta do país. Então, por exemplo, a assistência social, Bolsa Família, em determinado momento entrou em pauta na agenda política da nação. Alguma coisa é percebida como um problema social e entra para a pauta política. Depois da formação dessa agenda, existe a formação das alternativas. Então, você tem a Bolsa Família, é claro que haveriam várias formas de agir em relação à Bolsa Família. Então, passa a haver uma discussão sobre isso. Posteriormente, há um terceiro momento de toda a política pública, que é a tomada de decisão. Então, o agente geralmente é o Estado, através de formam-se arenas, como se diz, de debate, e no final do debate, digamos, chegamos a uma decisão e nesse momento é formatada a política pública, vamos usar essa palavra feia, É formatada e posteriormente, no quarto momento, ela é implementada. O que é implementar uma política? É simplesmente instalar, tornar ela realidade, instalar lá as rotinas de forma a tornar a política uma realidade, buscando sempre a eficiência e a eficácia. Depois nós vamos definir o que seja eficiência, eficácia, efetividade lá no final do vídeo, talvez no outro vídeo. A quinta parte do ciclo de política pública é a avaliação. Então, toda a política pública ela é avaliada e também é monitorada. Uma coisa é a monitoração, outra coisa é a avaliação, mas de certa forma são etapas, digamos assim, que andam juntas. É a mesma coisa, digamos assim, do ponto de vista sequencial. A monitoração e a avaliação ocorrem ao mesmo momento. O que é a avaliação? Um conjunto de procedimentos que analisam a própria implementação de uma política pública conforme parâmetros que são definidos ou antes na formulação ou então ex post, como diz assim, depois, você cria os parâmetros e aí você vai avaliar aquela política conforme uma série de parâmetros que são definidos. A formação. Então vamos agora por partes. O nosso livro-texto, vocês podem ver, ele define esse ciclo de políticas e a partir de então ele começa a estudar por uma dessas etapas. A primeira etapa é a formação da agenda de políticas públicas. Então o que é uma agenda? É uma lista de prioridades que são estabelecidas e que os governos devem se dedicar para implantar. Ela é extremamente afetada pelo jogo entre os atores sociais. E temos pelo menos 3 tipos de agenda. Primeiro, a agenda da sociedade, que são uma lista de questões que dizem respeito à sociedade como um todo, que estão lá. Então, por exemplo, no Brasil, a desigualdade social é uma agenda forte. O nosso país não é um país com alto nível de desigualdade, de certa forma temos lutado para diminuir isso e a agenda existe. Então, toda política que tem uma questão distributiva é importante para o país. Existe também a agenda governamental. O que é uma agenda governamental? Aquela que aquele governo que tomou posse colocou para si. Então, o governo Lula, ele manteve a estabilização da moeda, aumentou o salário mínimo acima das taxas de inflação. Isso é uma política, digamos assim, é uma agenda governamental, é a agenda desse governo que está aí. Então, não é uma agenda da sociedade brasileira como um todo. E temos também a agenda que o livro-texto chama de agenda de decisão, que é uma lista de problemas a serem objetos de deliberação no curto prazo ou no médio prazo. Sempre tem uma agenda grande de coisas que estão no ar, estão na sociedade, estão no Congresso, estão no Executivo e que devem ser deliberados no curto. O que é um curto prazo? 1 ano, digamos assim. E o que é o médio prazo? Geralmente o médio prazo é um prazo de um governo, 3, 4 anos. Isso é o prazo em que as coisas devem se resolver.
essa formação de agendas de políticas públicas, ela depende do reconhecimento da existência desses problemas, depende também da proposição de políticas afetadas pelos atores e depende também do fluxo normal do processo político. Essas coisas podem não ocorrer ao mesmo tempo ou não terem a mesma força em formação de determinada política, né? Digamos assim, algumas vêm do legislativo, outras vêm porque existe forte pressão social. Agora agora mesmo na eleição, nós estamos vendo a questão da ficha limpa ou da ficha suja, aí, né, que foi uma coisa praticamente que surgiu de um aspecto totalmente social, o Congresso não estava preocupado com isso, né, mas essa política foi afetada fortemente por atores não governamentais, né? Então nós estamos vendo agora nos jornais aí toda hora, né? As demandas, elas podem ser de vários tipos, podem ser demandas novas, né, que resultam da mudança social ou de mudanças tecnológicas. Por exemplo, a política de meio ambiente no Brasil, há 10 anos atrás não tinha nem Ministério do Meio Ambiente, hoje tem, né? A política de meio ambiente, inclusive do Brasil, hoje ela é expressa nos meios internacionais. Isso mudou porque houve uma demanda que resultou de mudanças sociais e tecnológicas. Nós temos também demandas recorrentes, que são problemas que já estiveram na demanda do país, não foram resolvidos ou foram mal resolvidos e continuam na agenda nacional. O exemplo típico é a reforma agrária, né? Esse é um problema que sempre teve na agenda do país e continua na agenda do país e alguns acham que está bem resolvido, outros acham que não está bem resolvido e assim a nave caminha para frente, né? São demandas recorrentes dentro da política pública do país. E existe também demandas reprimidas. O que é uma demanda reprimida? É uma situação que se arrasta sem fim, né? Por um longo período, sem que seja incluída na agenda, né? Você tem muito esse tipo de situação, de coisas que nem entram digamos assim, na pauta, mas que existe, sabemos que existe essa demanda no país. A segunda parte do ciclo é a formação das alternativas, né? Então, um determinado problema entra o caso da Bolsa Família, né? Ele entra na pauta do país, né? E aí, o que é que acontece? Aí vão se formar alternativas, quer dizer, a Bolsa Família podia ser de outra forma, né? Foi uma política que foi se construindo, você tinha umas experiências em Brasília, depois surgiu o Fome Zero, depois surgiu várias bolsas, aquilo e aquilo mais, e depois isso deu origem, houve a formatação final do jeito que nós conhecemos hoje, né? Então, você vê que nesse longo caminho houve a formação de muitas alternativas até chegar à alternativa atual, né? Isso depende o quê? Dos interesses do governo, os interesses dos atores não governamentais, que se expressam numa forma de preferências, né? Então, essas preferências elas chegam ao sistema político de uma forma ou outra, né? E para definir bem isso, a ciência, digamos, das políticas públicas, assim, cria o conceito de arena, né? O que é arena? Simplesmente isso não é algo físico, digamos assim, né? Simplesmente são, digamos, debates sobre aquela determinada questão.